Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também os dirigentes da Federação Portuguesa de Patinagem. Saúdo a vossa presença nesta comissão e agradeço os contributos que já nos entregaram nesta primeira ronda da audiência. Procurarei ser sintético e ir direto às questões que o nosso grupo parlamentar tem para vos colocar. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber se com esta proposta consideram que está efetivamente assegurado o objetivo de prevenir os fenómenos de fraude, de conflitos de interesse e de branqueamento de capitais. Em segundo lugar, gostávamos também de saber se entendem que o quadro sancionatório e punitivo que está previsto na proposta do Governo é adequado, é razoável e cumpre a sua missão no contexto de toda a peça legislativa. Por outro lado, e também uma opinião que também já recebemos de outras federações, nomeadamente, por exemplo, a Federação Portuguesa de Basquetebol, perspassa por todo este texto a ideia de que este novo regime para as sociedades desportivas será muito mais facilmente aplicado em atividades desportivas, portanto, em modalidades que geram um maior encaixe financeiro e que têm um maior nível de profissionalização face àquelas em que o seu caráter amador é mais relevante, e gostaríamos de perceber se entendem que, no caso da patinagem, se existirão meios financeiros e capacidade, recursos, para conseguir acomodar os custos decorrentes das obrigações deste diploma, ou seja, uma preocupação que, pelo que já fomos capazes de entender, vai sendo comum às várias modalidades de pavilhão. Por outro lado, nós temos também aqui uma questão relativamente ao artigo 34, o artigo referente à idoneidade, que refere no número 1 que os detentores da participação qualificada e os titulares do órgão de administração e fiscalização de sociedades são pessoas com idoneidade, e o número 2, para efeitos do número anterior, considera-se idoneidade a aptidão para a qualidade do exercício de determinada função aferida pela probidade, características pessoais, modo de atuação e situação profissional e financeira. Eu gostava de saber a vossa opinião, se entendem que nomeadamente o número 2, que procura densificar o que é a idoneidade para a atuação no âmbito deste regime, se estamos perante critérios de natureza objetiva ou se efetivamente há aqui ainda uma grande discricionariedade e uma margem mais subjetiva. Por outro lado, naquilo que diz respeito ao artigo número 11, no que concerne ao reforço do capital social, é referido no seu número 1 que o capital social mínimo das sociedades, referidos no número 1 e número 3 do artigo anterior, portanto o artigo 10, deve ser sucessivamente reforçado, por forma a prefazer, 5 anos após a respectiva criação, um montante igual a 30% da média do ativo da sociedade nos primeiros 4 anos da sua existência, sob pena de exclusão de competições. Caso tenha deixado de participar, diz o número 2, nas competições profissionais, no final ou no decurso do prazo referido no número anterior, a sociedade desportiva fica dispensada de efetuar o reforço de capital, mas não pode voltar a participar em tais competições enquanto o tal reforço não se mostrar efetuado. Ou seja, queríamos perceber se estas exigências ao âmbito do capital social fazem sentido. Por outro lado, existe também nesta proposta a vontade, ou neste caso a proposta do Governo, de que as autarquias não possam subscrever o capital social das sociedades desportivas, ao contrário daquilo que hoje acontece no regime em vigor, e que esta possibilidade fica apenas possibilitada para as regiões autónomas. E, portanto, queremos perceber aqui qual é que é a vossa opinião para esta situação. Por outro lado, a última questão. Qual é que é a vossa opinião relativamente ao facto de que se estabeleça uma obrigatoriedade de constituição em sociedade desportiva de forma obrigatória para participação em competições desportivas? Se as perguntas forem muitas para o tempo que depois tem de resposta, o Grupo Parlamentar do PSD também poderá enviar por escrito e solicitar a vossa melhor opinião para garantirmos que temos uma boa legislação no final de todo este processo. Muito obrigado.